Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que vão nos ouvir aqui agora nesse momento. Bom dia para o Thiago Prati, que já está aí, grande Thiagão. Gosto muito de você, você sabe disso, mas vamos lá. Meu nome é Rodolfo Braga e nós estamos aqui varrendo a história da filosofia desde abril. Na live de ontem nós falamos sobre a ciência nesse período helenístico aí, e aí deixei ali, depois eu fiz uma gravaçãozinha, editei ali uma gravação e coloquei no meu perfil do Instagram sobre como Eratóstenes de Alexandria calculou a circunferência da Terra lá na Antiguidade, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o neo-estoicismo. Como nós estamos varrendo a história da filosofia, você deve estar bem ciente aí que nós falamos dos pré-socráticos, começamos falando o que é filosofia, depois nós falamos dos pré-socráticos, falamos dos socráticos, falamos do helenismo, né? Estamos dentro do helenismo agora, na verdade. E estamos encaminhando para terminar o helenismo. Nós estamos falando agora do neo-estoicismo. Claro que o neo-estoicismo ele guarda algumas características do estoicismo, mas não é a mesma coisa que o estoicismo, obviamente, como nós vamos ver. Então vamos lá, primeira coisa importante, o neo-estoicismo, que é o nosso tema de hoje, o neo-estoicismo ele floresce, ele tem o seu crescimento em Roma especificamente. Se você for lá atrás, você vai ver que o Cícero é quem faz a ponte, vamos dizer assim, da mentalidade grega para Roma. É Cícero quem apresenta a filosofia grega para Roma. E aqui, nesse caso específico nosso, nós vamos falar do Sêneca hoje, tá? Vamos falar do Sêneca hoje, amanhã vamos falar do Epicteto e depois da aula de amanhã nós vamos falar do Marco Aurélio, que foi imperador, inclusive, tá? Mas veja bem, o estoicismo em si, né? Nós vamos falar do neo-estoicismo, essa retomada das ideias estoicas em Roma especificamente. Mas o estoicismo em si mesmo, ele já tinha um certo respeito durante o período republicano de Roma. E agora que nós estamos entrando efetivamente, né, estamos já dentro do período imperial, o estoicismo ele toma uma forma maior. Porque uma das características do estoicismo, se vocês bem lembram, é sair daquela mentalidade, vamos dizer assim, mais sociável, né, mais social, e indo para uma dimensão mais individual, voltada para a ética especificamente. Tá? Para as ações humanas. Inclusive, uma das características desse neo-estoicismo é a própria perspectiva ética que já estava presente nos estoicos. Ou seja, aquela impassividade, aquela vida na qual o sujeito aceita o destino dele. Tá? Esse tipo de coisa já é uma característica dentro do período do estoicismo e vai se repetir no neo-estoicismo. É claro que não tem essa característica. Nós temos também a lógica e a física também muito importantes dentro desse neo-estoicismo. Só que agora, diferentemente lá do estoicismo, do Zenão, por exemplo, aqui tanto a lógica quanto a física vão ter uma perspectiva agora mais espiritualista, ou seja, elas vão estar ligadas mais à teologia do que às suas disciplinas especificamente, tá? Vejam que, observe o que eu vou falar, uma das características desse neo-estoicismo, principalmente do Sêneca, porque nós vamos ver aqui o Sêneca agora, já, o Sêneca ele morre, na verdade, em 65 depois de Cristo. Ele nasce um pouco antes da era cristã, atravessa a era cristã e morre em 65 depois de Cristo. Não sei, com sinceridade eu não sei, mas alguns conselhos do Sêneca, eles têm ecos, vamos dizer assim, da mensagem evangélica, tá? Como nós vamos ver aí. Então, voltando aqui para as características do neo-estoicismo. Então, eles têm essa perspectiva ética. A lógica e a física viram uma espécie de teologia, um espiritualismo individualista, especificamente. E aqui, como eu falei, busca-se, então, a partir dessa segunda característica, que é essa espiritualidade, busca-se uma interioridade da consciência, não mais focada naquela perspectiva estatal, que era característica, por exemplo,
da mentalidade grega, que é você tem a polis, né? Assim, tem a polis, e essa polis, ou seja, dentro da sua cidade que você vai se realizar. Não tem mais isso, aí começa a se dissolver muito mais agora no neo-estoicismo. O neo-estoicismo ele não tem essa característica do Estado, como havia na Grécia Antiga. Nem no estoicismo já tem mais, no neo-estoicismo isso então se dilui mais ainda. É o indivíduo propriamente dito, ou seja, é ele aceitando a realidade dele, o fado, né? A característica do destino especificamente. Tá? Então, essa diluição do Estado vai apontar, nós poderíamos dizer, para uma visão muito mais, vamos dizer assim, de fraternidade universal dos homens do que o sujeito vivendo dentro daquela perspectiva, vamos dizer, do homem que valoriza a sua cidade. Tá? Não tem mais esse tipo de coisa do homem dentro da cidade. Existe uma fraternidade universal dos homens, como nós vamos ver. Tá bom? E a última característica aqui que eu queria mencionar desse neo-estoicismo é que ali tem um certo tem um platonismo, não é nem um neoplatonismo, tem um platonismo, porque o neoplatonismo propriamente dito ainda não chegou, ele vai chegar ainda, mas existe um platonismo ali no neo-estoicismo, como nós vamos ver agora aí, tá? Boa noite a todos, boa noite, obrigado pela presença de todos aí, tá bom? Muito obrigado mesmo, pessoal. Então, olha só, então no neo-estoicismo você tem essa retomada de algumas ideias platônicas, tá? Por quê? Porque você vai buscar agora aquela essência original, né? Você vai tentar imitar Deus, vamos dizer assim, em último caso, tá? E aí, bom, falando agora especificamente do Sêneca, né? Como eu disse, o Sêneca ele nasceu ali um pouco antes da era cristã, ele atravessa esse início da era cristã e vai morrer no ano de 65 depois de Cristo. 65. E o mais engraçado é o seguinte, né? O Sêneca, né? O nome dele é Lúcio Aneu Sêneca, né? Lúcio Sêneca. Então o Sêneca ele acaba se matando, mas na verdade pelo seguinte, ele é condenado pelo Nero, o Nero condena o Sêneca ao suicídio. É engraçado isso, né? Essas penas na antiguidade, né? O sujeito ser condenado ao suicídio, ou seja, agora eu vou ter que me matar. E vou falar a verdade para vocês, o Sêneca ele aceita com bastante resignação e se suicida, vamos dizer assim, É até difícil falar isso, né? Falar desse modo, assim. Ele se suicida tranquilamente, né? Como se fosse assim. É muito difícil falar isso, mas ele aceitou esse destino de modo firme, não questionou. Ou seja, é uma perspectiva do estoico, se vocês bem lembram lá do estoicismo, é aceitar o fado, aceitar o destino, aquilo que o destino reservou para você e não ficar lutando contra isso não. É aceitar mesmo, tá? E aí, vejam, para o Sêneca tem uma concepção teológica ali, tá? Ele vai falar que Deus ele é uma providência imanente, ou seja, Deus está aqui em todas as coisas. E tudo que acontece segundo uma razão intrínseca na natureza das coisas. Ou seja, existe uma racionalidade, uma intencionalidade na realidade que faz com que as coisas sejam o que elas são, mas seguindo um destino previamente determinado. Então Deus ele está nas coisas, né, providenciando que as coisas aconteçam do modo como elas têm que acontecer. E o que nos cabe aqui nesse ponto? Como nós falamos lá no estoicismo, o que nos cabe? Cabe a nós criarmos uma consciência, e presta atenção que isso aqui é uma novidade do Sêneca, já vou mencionar. Tá? É uma novidade do Sêneca. Cabe a nós entendermos o que nos reserva ali no destino e não lutar contra ele. Colaborar para o destino. Tá bom? Isso é muito importante. Ok? Então vejam bem. Nesse caso, então, como é que nós, seres humanos, somos? Né? Como é que nós somos? Como é que é a antropologia e a psicologia para o Sêneca, né? Como é que é a estrutura do homem, ou seja, a antropologia, e como é que é a psicologia, a alma para o homem. Primeiro de tudo, a concepção antropológica de Sêneca é de que existe uma perspectiva dualista. Vejam que aqui tem um platonismo, né? Sob certo aspecto é um platonismo, tá? Sob certo aspecto. Por que é um platonismo? Porque nós temos um corpo, mas nós temos também uma alma, tá?
Vejam, o corpo ele tem peso, ele tem uma densidade, ele é a prisão da alma para Sêneca. A alma não. A alma é o verdadeiro homem, é a essência do homem. Mas vejam, a alma aqui ela é material também. Porque nós não podemos perder de vista, a perspectiva aqui estoica de que só existe o mundo material. Não existe um transcendente, um além-mundo, como existe em Platão, como existe uma metafísica no próprio Aristóteles, como nós já falamos lá atrás. Até recomendo que vocês possam assistir as aulas do Platão e do Aristóteles que estão no nosso perfil aqui do Instagram, no canal da Academia Areté no YouTube, da nossa escola no YouTube, da Academia Areté. Então dá uma olhadinha lá. Então a alma, ela é esse sopro, esse pneuma, esse sopro que anima o nosso ser, né? Que, aliás, né, eu já falei para vocês várias e várias vezes, a palavra anima em latim é a palavra alma. Então nós temos aí a nossa alma nos dando ânimo, tá bom? Então vejam bem, uma outra coisa que agora dentro dessa perspectiva da psicologia do Sêneca, né, é que Sêneca ele descobre a consciência humana. Porque vejam, até agora nós estamos falando de inteligência, né? Ou seja, do intelecto, do mundo inteligível lá em Platão, do mundo sensível, mas falar da consciência mesmo, consciência para valer, muitas vezes nós até usamos a palavra consciência como sinônimo de inteligência, mas a palavra consciência, a descoberta da consciência, é algo novo que acontece aqui de fato com Sêneca, tá? A consciência ela vem para o primeiro plano. Por quê? Porque a consciência é uma força espiritual do homem, ela é uma força moral também, tá? E é a consciência que nos permite o conhecimento do bem e do mal, tá? E um detalhe muito importante para Sêneca é que nós não temos como, vamos dizer assim, como apagar a consciência. Não é possível o ser humano esconder-se da sua consciência, tá? Isso não é possível, porque esconder-se da consciência é esconder-se de si mesmo. Porque o ser humano, ele é a sua consciência. A alma humana, ela é a consciência que o ser humano tem de si mesmo. Ou seja, a consciência de que ele tem essa vitalidade. E, vamos dizer assim, não tem como, de fato, a consciência, você não tem como escapar dela. No momento que você analisa a consciência, você já está utilizando a própria consciência. Não é assim? A consciência, no momento que ela se torna objeto de si mesma, ela está se utilizando dela mesma para ela se tornar objeto ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito interessante, né? Então, vejam bem, nesse caso, a consciência é uma descoberta. E aí, vejam, existe outro ponto importante aqui no Sêneca, além da consciência. Boa noite, Jorge. Muito obrigado pela presença. Um tempão que fiquei uma semana inteira aí sem fazer live, fazer uma pausa aqui, que o Jorge nos acompanha sempre aí. Fiquei uma semana sem fazer live, que eu estava super atolado, ainda estou super atolado, por isso que eu estou fazendo essa live a esse horário, né? Acabei de dar aula para o meu filho aqui em casa de matemática, agora eu estou aqui 11h26 da noite, né? Fazendo a live aqui com vocês. Muito obrigado pela presença, sua presença é sempre uma honra tê-lo aqui, tá bom, Jorge? Então é o seguinte, e aí, Jorge, recomenda as lives aí para as pessoas aí. Eu sei que você deve estar recomendando já, mas recomenda mais aí o curso de filosofia que está sendo bem bacana aí, tá bom? Estou falando do Sêneca agora nesse momento, tá bom? Então, o Sêneca ele descobre a consciência. A consciência é uma descoberta do Sêneca. A consciência, então, ela tem uma força espiritual, uma força moral, ela que nos dá o conhecimento do bem e do mal, né? A consciência, essa realidade de você ter a ciência do que as coisas são, é o que vai nos permitir, no fundo, o quê? Discernir entre o que é correto e o que é incorreto. Até porque, vejam, como é que funcionam as coisas lá para a mentalidade grega? E aqui eu vou falar outra descobertinha do Sêneca, mas ele não explorou. Como é que funcionavam as coisas lá do ponto de vista moral para os gregos? Se vocês bem lembram, nós temos o seguinte, olha, a ética grega, ela é intelectualista. Em que sentido?
Platão vai dizer o seguinte, Sócrates e Platão, Sócrates principalmente, né? Se nós sabemos de algo o que é o certo, não tem como nós nos afastarmos do certo. Não tem como. Por quê? Se você faz o errado é porque você não sabia o que era o certo. Porque se você soubesse o que era o certo, você faria. Tá? Sêneca vai falar que não é tão assim. Vejam, Sêneca ele fala da vontade como distinta do conhecimento. A vontade é algo diferente do conhecimento. E pela primeira vez a noção de vontade aparece aqui. Depois nós vamos ver a questão da vontade lá em Santo Agostinho, na Idade Média. Nós vamos ver a questão da vontade em Santo Agostinho. Porém, o primeiro a trazer a vontade aqui como algo distinto do conhecimento, como, vamos dizer assim, como uma atividade, uma faculdade distinta do conhecimento, do intelecto, vai ser o Sêneca. É o Sêneca que traz essa, vamos dizer, essa questão à baila, essa questão aqui para ser discutida, tá bom? Porque até então, para os gregos era o quê? Na perspectiva socrática. Eu sei de algo que é correto, eu vou e faço. Se eu fiz o errado é porque eu ignorava o que era o certo, tá? Então vejam, nesse caso, o Sêneca não começa a falar. O Sêneca introduz um outro elemento aí, que é o seguinte, olha, eu até posso ter consciência do certo, eu posso até saber o que é o certo, mas a minha vontade ela pode querer o errado. A questão é que o Sêneca ele não aprofundou essa questão da vontade. Ela está em aberto, até porque, vejam, não existe uma palavra para vontade no grego antigo, tá? Em grego antigo não tem a palavra vontade. A palavra voluntas, que é a palavra vontade, igual, por exemplo, no Pai Nosso, lá em latim, né? Fiat voluntas tua. A voluntas, né? Faça-se a tua vontade, seja feita a vossa vontade. A palavra voluntas, ela é do latim. Ou seja, o Sêneca pôde perceber isso, essa diferença da vontade para o intelecto, né? Coisa que os gregos antigos não tinham. E aí nós vamos ver mais à frente, como eu disse, como Santo Agostinho vai aproveitar dessa, vamos dizer, ele já na patrística latina, vai aproveitar dessa perspectiva aí, tá bom? Então olha só, o Sêneca então não aproveita e não aprofunda essa questão da vontade, tá bom? E vejam, diferentemente da antiga Estoá, da Estoá lá do Zenão, né? A Estoá do Zenão, o Sêneca vai falar que o homem ele é pecador. E o homem ele traz dentro dele uma certa culpa. Olha só que interessante, como eu falei, o Sêneca ele morre no ano 65, em Roma, né? O Sêneca ele é da Espanha, ele é da cidade de Córdoba, né? Ele nasceu em Córdoba, mas ele vai para Roma e se torna lá um grande filósofo. Mas ele é condenado ao suicídio, como eu falei, e ele menciona essa coisa do homem como um pecador, como um ser que tem uma certa culpa. Vejam, ele já está na era cristã. Ele provavelmente pegou ali, né? Ele viu certas coisas dentro do cristianismo, provavelmente. Né? Não estou afirmando com 100% de certeza, porque eu não sou um especialista assim, em Sêneca para afirmar isso. Mas que provavelmente ele deve ter ouvido alguma coisa do cristianismo. Provavelmente ouviu, não é possível. Para você ouvir falar dessa coisa da questão da culpa, tá? Do homem como um ser pecador, até porque ele fala o seguinte, ó, se alguém nunca pecasse, não seria homem. É claro que dentro do cristianismo, da perspectiva cristã, tem um homem que nunca pecou, na verdade. Um homem do sexo masculino, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse nunca pecou. Esse não pecou. Tá bom? E na perspectiva católica, por exemplo, tem uma mulher que nunca pecou também, que é a Virgem Maria. Essa também não. Né? Essa nunca pecou também. Agora, eu menciono essa coisa do pecado porque lá na antiga Estoá, na Estoá do Zenão, os estoicos tinham uma perspectiva do ser humano, do filósofo, ser aquele sábio que busca a tranquilidade, vamos dizer assim, e não tem essa noção de pecado não.
O homem, ele é absolutamente perfeito. Tem balãozinho dos meus filhos aqui é mole, no escritório. Então, assim, o homem não tem essa perspectiva de culpabilidade, de pecado, porque o filósofo, o sábio, ele busca aquela excelência total, não admitindo, vamos dizer assim, vamos ser francos, não admitindo a sua impotência, as suas dificuldades, tá bom? E aí vejam, isso é um aspecto. Agora, com relação à vida social, então nós falamos como é que é o homem, como é que é a alma, rapidamente aqui para o Sêneca, mas a pergunta agora é a seguinte: e com relação à vida social, da relação dos seres humanos, da relação entre as pessoas, né? Como é que funciona isso aí para o Sêneca? O Sêneca, ele vai ser contra a escravidão, por exemplo, porque ele vai falar que a virtude, ela está disponível para todas as pessoas, ela está à mão das pessoas. Não é só porque o sujeito nasceu dentro de uma família nobre que ele vai ser nobre. Até porque todos nós, sem exceção, e isso aí serve para nós no nosso tempo mesmo, mais ainda do que no tempo do Sêneca, todos nós possuímos servos ou nobres entre os nossos antepassados, lá nos nossos ancestrais. Todos nós, se nós formos buscar lá na nossa árvore genealógica, vai ter lá um nobre ou vai ter lá um servo ou um escravo. Não tem jeito, não tem escapatória. No meu caso, eu sei que tem escravo. Tá? No meu caso, certamente eu sei que tem escravo. Isso não me diminui em nada. Isso aí não é como o pessoal fala, não influi nem contribui para quem eu sou. Porque o Sêneca vai falar que a verdadeira nobreza que nós temos que considerar e temos que valorizar, não apenas considerar, mas valorizar, é aquela do espírito, é a nobreza do espírito. Não a nobreza, vamos dizer assim, de um título que foi dado por alguém ou herdado de alguém. É a nobreza do espírito que tem que ser valorizada. E aí essa nobreza do espírito, ela é vivenciada nas virtudes. Ou seja, nós buscarmos a excelência na vida, atingirmos aqueles potenciais máximos que nós temos condições de atingir. O problema é que quase ninguém quer mais isso hoje, né? As pessoas querem a comodidade, querem a poltronaria, querem ver aquela vida da poltrona, aquela vida burguesinha, né? Olha, eu estou no meu conforto, não tem muita dificuldade. Isso me lembra, inclusive, né? Você pega lá, sei lá, o Hobbit do Senhor dos Anéis, né? Você pega lá o Hobbit do Senhor dos Anéis, você vê lá o Frodo o tempo todo, assim, ele é chamado, ele vive aquela vida confortável, sem nenhuma dificuldade, aquela tranquilidade toda. De repente aparece o Gandalf lá com vários anões, né? 13 anões, né? 12 anões, 13 anões, agora eu não lembro o número exato. Aparecem diante dele lá, mudam a vida dele de cabeça para baixo. E toda vez que ele está na aventura, ele fala: putz, grilo, eu podia estar lá no conforto da minha casa. Podia estar no conforto da minha casa sem dificuldade nenhuma. Bom, mas se você vive nesse confortinho, você não vai buscar a excelência. E é justamente o Gandalf da nossa vida, né? Esse sujeito que aparece, vamos dizer assim, nos impulsionando para a aventura, que nos tira daquele conforto. É esse ser lá, que está lá dentro da gente, né? Que vai tirar a gente do conforto, que vai levar a gente para uma certa aventura, mas é uma aventura que nos torna melhores. Então essa coisa, às vezes, do sujeito não se lançar, querer o conforto, a estabilidade, mostra só que o sujeito, no fundo, ele é fraco. Ele não quer melhorar. Ele quer aquela poltronaria, aquela vida burguesa, aquela vida que não tem sacrifício, porque quando você se lança, você está indo muitas vezes para o desconhecido. E é nesse desconhecido aí que você vai mostrar que você de fato é virtuoso. Tá? E aí, veja bem, como é que, afinal de contas, se dá essa relação dos seres humanos? Né? Como é que dá a minha relação com os outros, no final das contas, para o Sêneca? O Sêneca vai falar o seguinte, vou ler uma frase dele aqui. Ele diz o seguinte: olha, sou homem e não considero estranho a mim nada do que é humano. Né? Tudo que é humano para mim não me é estranho, Sêneca vai dizer. E aí tem uma frase dele que ele diz o seguinte, agora eu leio ela completa aqui, abre aspas: nossa sociedade humana é precisamente semelhante a um arco de pedras, aquele arco romano, né, que é feito de pedras. Tá? Não tem cimento ali naquele arco romano.
né, pessoal? Eu estou falando aqui agora. Então ele fala, olha, a nossa sociedade, o Sêneca novamente aqui, nossa sociedade humana é precisamente semelhante a um arco de pedras, que não cai justamente porque as pedras, opondo-se umas às outras, sustentam-se reciprocamente. Assim, sustentam o arco. Vejam, então esse arco romano, né, ele não tem cimento ali ligando um ao outro. Então é na pressão que um faz no outro é que as coisas se sustentam. A sociedade humana ela é sustentada a partir dessa tensão que as pessoas, dessa força que as pessoas fazem umas contra as outras, e aí a sociedade ela vai progredindo. Isso para o Sêneca, tá bom? Então, assim, é nessa luta diária aí de uns contra os outros, um colaborando, às vezes lutando, é assim que a gente vai crescendo. Então, nada que é humano deve nos espantar. Tudo que é humano, nós temos que vivenciar. Tá? É essa perspectiva humana que nos leva para essa excelência, para a virtude, como nós falamos. Não é uma vida humana assim, de futilidade. É uma vida humana de excelência que nos leva para o topo de fato. E alguém aqui coloca, de fato, o Sam Cunha, ele menciona exatamente isso aqui. Então, Jesus Cristo é a pedra angular. É exatamente isso. Se eu tivesse que aproveitar o Sêneca aqui agora nesse momento, exatamente, aproveitaria desse jeito aí. É Jesus Cristo que é a pedra angular, na verdade. A pedra que os pedreiros rejeitaram, né? Se tornou a pedra angular. No fundo é isso. Ou seja, é essa pedra que sustenta todas as coisas. E o arco romano que eu estou mencionando, ele tem ali, né? Ele tem aquela pedra que vai dar a sustentação última ali de fato. É aquela pedra que se encaixa perfeitamente, né? Essa pedra angular aí se encaixa perfeitamente para poder segurar o arco como um todo. Nós somos assim, né? E aí, aproveitando, já colocando dentro do cristianismo aqui, é exatamente isso. A pedra angular é a que vai sustentar toda a nossa vida, tá? Toda a nossa vida, não só individual, mas a nossa vida em sociedade. Por isso que as pessoas ficam falando muito, todo poder emana do povo, poder emana do povo. Nesses tempos que nós estamos vivendo aí, eu vou emitir minha opinião bem sincera aqui. O poder não emana do povo, o poder emana de Deus, tá? Uma sociedade que esquece Deus e coloca o poder na mão do povo é uma sociedade que está fadada à ruína, como nós vamos começar a ver depois, quando nós concluirmos a filosofia medieval. Nós vamos ver que uma sociedade que esquece de estar pautada em Deus, fundamentada em Deus, é uma sociedade de fato que vai para a ruína. E vejam, não estou propondo uma teocracia, são duas coisas distintas. Até porque a separação entre igreja e Estado já foi colocada por nosso Senhor Jesus Cristo, quando quiseram colocar ele numa encruzilhada ali lógica, né? E ele respondeu tranquilamente, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, essa passagem bíblica especificamente já separa a igreja do Estado, né? A César o que é de César, ou seja, ao Estado o que é do Estado, e a Deus o que é de Deus. O problema é que o poder total da realidade como um todo emana de Deus, e não é do povo nem do Estado, tá bom? Isso é um dos grandes erros, na minha opinião, que acontecem na modernidade. E, repito, não estou propondo um Estado teocrático, não é isso que eu estou propondo. Mas eu estou falando que, apesar de ter que existir a separação entre igreja e Estado, todo e qualquer poder emana de Deus, e não do povo, porque sem Deus ninguém é nada. Tá? Esse finalzinho aqui não é nem tema da nossa live aí, mas não tinha como deixar de mencionar esse tipo de coisa. Tá bom, pessoal? É isso então. Queria agradecer a todos pela presença. Não esqueçam de curtir o vídeo daqui a uns 15 minutinhos aí que eu vou acabar de salvar isso daqui. E não esqueçam também de entrar lá no canal da Academia Areté, lá no YouTube. Não perca seu tempo aí não. Vai lá rapidinho, não custa nada, abre o aplicativo, procura lá Academia Areté e se inscreve no canal, segue o canal lá, porque essas aulas estão todas lá e divulga para as pessoas. Estou varrendo a história da filosofia nesse curso aqui que eu chamo de Introdução ao que há de essencial. Isso aqui que eu estou fazendo é o essencial. Mas vejam, alguns assuntos aqui eu estou aprofundando um pouquinho. Tá? Não é um aprofundamento total. Tanto é que eu já estou até preparando para o ano que vem, para o início do ano que vem, um curso específico só sobre a retórica aristotélica. Tá? Só sobre a retórica. Vou fazer um curso só sobre isso. Tá? Aí eu estou pensando se eu vou cobrar, se eu não vou cobrar, enfim.
isso aí vai ficar mais para frente aí, tá bom? Mas o curso já está começando a ser montado, tá bom? Eu sei que final de ano eu tô meio atolado, dando aula pra caramba, por isso semana passada eu não fiz live, porque eu ainda tô, na verdade, no processo de fim de bimestre nas escolas que eu dou aula, então isso me toma muito tempo. Fora isso, graças a Deus, tudo tá indo bem, tá? E não podia estar, na verdade, eu não merecia tanta coisa boa na minha vida. Minha esposa, meus filhos, a quem eu amo muito, tá? E Deus, com a graça de Deus que está sempre junto com a gente aí, tá bom? É isso então, pessoal. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de visitar o perfil, repito, lá no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, curtir os vídeos, apertar o sininho, tá bom? E é isso, tá bom? E que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.